É para dar com o fato. Aliás, não sei se reparaste que hoje que estamos aqui, pronto, pertencemos ao mesmo colégio, tivemos lá de saída, eu, Fernando Tordo e Vítor de Sousa, viemos todos com a fardinha, acho que é um com a fardinha do vocês colégio. vão cantar todos. Nunca sabe. Mas temos que ligar aos nossos espectadores. Pois é, olá, boa então, tarde. olá, boa tarde. Durante a próxima hora, o Olha que Dois vai estar na sua companhia. Esta é a 29ª emissão e, como sempre acontece, vamos conversar com alguém que todos bem conhecem. Ora bem, o nosso convidado nasceu em Lisboa, a 29 de março de 1948. 18 anos depois, mais precisamente em 66, começaria a sua carreira profissional ao entrar para o conjunto Os Deltons. Bom, haverá certamente muitas histórias para contar ao longo desta conversa que vamos ter com um dos nomes mais importantes da música portuguesa, Fernando Tordo. Olá, boa tarde. Obrigado. Fernando, são poucas as pessoas que conseguem passar de uma forma tão marcante afetos e emoções através das canções. Acha que é esse o segredo da longevidade das suas canções? Porque há canções que são famosas, pelo menos há 30 anos, não é? Sim, algumas estarão a caminho disso. Eu acho que para passar esse recado, eu reconheço que tenho essa pequena capacidade de fazer passar esse recado mais ou menos bem. Há a impressão que isto depois tem um defeito, não é? É que depois, pessoalmente, as coisas às vezes não saem, não é? Sou mais fechada pessoalmente do que sou nas cantigas. Eu, por vezes, nas canções, tenho essa fama, pelo menos, e de algum modo aproveito, sou um bocado descarado, não é? E penso que depois de ter reconhecido isso, depois de ter percebido isso em mim, acho que cultivei um pouco isso. Eu digo muita coisa de mim nas canções, de facto. Ora bem, vamos recuar um pouco no tempo, adolescência, 13, 14 anos, quem eram os teus cantores prediletos? Eu penso que havia aí uma certa preferência pelo Cliff Richard. Havia, sim, senhor. Achavas-te mesmo parecido com ele, não é? Eu não era só o que achava, as raparigas então achavam sensacional. Faço ideia à loucura. Então. Pois eu conseguia mais ou menos colocar a voz naquele timbre dele, não é? All my love came to nothing at all. É uma loucura. Já sabia aqueles acordezinhos de viola e era um êxito. E cantavas à porta do liceu? Do Liceu Dona Leonor também. Para as meninas. Mas afinal, que graça é que tinha o Cliff Richard? Eu não me lembro de gostar muito do Cliff Richard. O Cliff É do Richard meu tempo, é? era uma vedeta, ainda hoje é. É um indivíduo que eu continuo a admirar muito. Acho que aquela carreira é muito longa. Acho que ele nunca, infelizmente, não é uma pessoa com muita atenção a um lado importantíssimo da canção, que é o texto da canção. Ele tinha obrigações, de facto, a meu ver, tinha obrigações de cantar coisas melhores e não canta, mas é um tipo, de facto, que tem uma carreira longuíssima. Naquela altura era super vedeta, não é? Era o Cliff Richard e os Shadows. Não esqueçam que os Beatles são posteriores. Não esqueçam que a formação musical dos Beatles é decalcada dos Shadows, não é? A formação baixo, viola de acompanhamento, viola solo e bateria, não é? Portanto, são um grupo muito importante. O Cliff Richard e os Shadows fazem parte da história da música, que é a nossa cultura, no fundo. Nós vamos um bocadinho mais para trás. Eu acho que já disseste que é Lisboeta, não foi? Já disseste mas havia mais, mas tinha mais, já estavam a perguntar dos meus cantores. Não, eu tinha uns portugueses favoritíssimos, ainda lá tenho-os disso, a minha mãe tem-os disso em casa. O Francisco José, para mim, o maior crooner de todos os meus portugueses. Ainda não há ninguém com aquela capacidade de andar à frente de uma orquestra e cantar daquela maneira. A televisão, a RTP, tem em arquivo algumas imagens verdadeiramente fabulosas, que são, a meu ver, fazem parte também da história da canção no nosso país e deviam ser mostradas mais vezes para se perceber como é que o indivíduo anda ali. Parece fácil aquilo, se pegar no microfone e andar-se ali a passear no meio da orquestra, passar a mão, conversar com o mestre, é uma coisa impressionante, o Francisco José. Há outros, não é, que tocam, por exemplo, a Teresa muito diretamente, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente, embora já tardiamente, o caso do Tony de Matos, não é? São casos impressionantes de pessoas que eu sempre gostei da Amália. Sempre gostei da Amália. Acho que é uma forma completamente de fora de cantar, não tem nada a ver com nada. O maestro Vitorino Almeida, há muitos anos, definia bem aquilo que eu penso da Amália, é que muita gente tem tentado imitar, e o Vitorino Almeida escreveu numa capa do disco da Amália: o homem que tenta imitar as ondas só dá cambalhotas. Vamos. É pronto, a gente podia ter só preparado 3 ou 4 perguntas, não é? Estavas quase a chorar outra vez. Não estava, não, senhor. Estava emocionada. Era um brilhinho nos olhos como uma, não era isso? Fernando, vamos à sua infância. Eu sei que passeava com o seu avô pelas ruas de Lisboa e que achava a Lisboa dessa altura muito mais bonita. Como é que eram esses passeios de criança? Teresa, eu não sei se você conheceu Lisboa naquela altura, provavelmente terá conhecido um pouquinho mais tarde, o que é normal. É muito pouquinho mais tarde. Lisboa ainda é uma cidade muito bonita, mas Lisboa era um verdadeiro espetáculo. Eu fui
eu tenho 45 anos, portanto, há 45 anos fui viver para o bairro de Alvalade, provavelmente por uma das primeiras ruas de Alvalade, para a Rua Cássio Paiva, onde a minha mãe ainda hoje mora. E toda aquela zona era uma zona completamente aberta. Éramos vizinhos. Completamente, de infância também. Eu morava na Doutor Gama Barros, que é cruza com essa. Então está. Pronto, portanto, o que acontece é que aquela zona já era uma zona fora de portas. O centro de Lisboa era uma maravilha, que nós, em crianças e mesmo até como adolescentes, percorríamos a pé. Mas eu estava a referir mais aos passeios. Essa Lisboa de que falo existe muito no cinema português. O cinema português, numa determinada época, dos anos 30, 40, 50, retrata bem essa Lisboa. Era de facto uma cidade completamente... Era a Lisboa dos candeeiros a gás? Era a Lisboa... Era aí que nós queríamos chegar. O Gosta sabe disso, exato, porque eu tenho essa memória com o meu avô. Eu há pouco estava a pensar, o meu avô seria funcionário da Câmara. Esqueci de perguntar isto à minha mãe. Recordo de andar pela mão com ele, lá na Rua Feitrenas, na Graça, e dele ter aquela vara que abria a portinhola de vidro dos candeeiros e apagava os candeeiros. Tu estudaste no Colégio Moderno, penso que foi aí que tiveste um professor marcante para o teu gosto pela composição, que é o professor de canto. Joel Mascarenhas. Em que é que ele fazia das aulas uma festa? Fazia a coisa mais fabulosa de todas. Rejeitava o programa oficial e deixava-nos fazer aquilo que a gente quisesse. Eu creio que o Joel Mascarenhas é realmente, se isso tem alguma importância, para mim tem muita. O Joel Mascarenhas é provavelmente, juntamente com um dos vossos convidados, com o Luís Vilas Boas, e com outros que estão aqui, que já teremos a oportunidade de falar, também quero dar a minha opinião sobre eles. Mas, de qualquer modo, o Joel Mascarenhas tem esta grande responsabilidade, é que apanha a miudagem com 11, 12, 13 anos de idade. E em vez de impingir o hino da sociedade portuguesa, o hino nacional, o não sei o que mais diz, nada diz para esta, isso é para deitar fora. Trouxeram as violas, isto é uma coisa marcante. Esta nunca mais se esquece. Então era o Carlos Bastos, fadista, aquele que canta sempre com o Beato ao Canta Pouco, foi com ele que aprendi os primeiros acordes de viola. Tirávamos as violas debaixo das carteiras e era a grande festa, porque ele levava o violino, ele era violinista na orquestra, passou da Sinfónica para a Algeira da Emissão Nacional, na altura. E, portanto, era um homem completamente fora. Entrava na Rua de Malpique, então chamada Rua de Malpique, na Rua do Colégio Moderno, entrava a acelerar no seu carrão gigantesco que ele tinha. Então entrava em derrapagem e sabia que estavam 200 ou 300 tipos à porta do Colégio Moderno para o ver chegar. Então era esta grande festa. E fazia, de facto, a grande festa da música. Não, e essas aulas provavelmente o Fernando não faltava, porque eu acho que o Fernando foi para o Colégio Moderno. Eram as únicas a que não faltava. Aliás, onde é que ia? Perdeu um ano por faltas, não é? Ainda hoje a doutora Maria Barroso diz coisas horrorosas de mim. Diz uma coisa muito bonita a meu respeito. Diz que eu tinha tanto de mau aluno como tenho de bom cantor, que é um excelente elogio. Pronto, isto tinha a propósito do Colégio Moderno, a gente tinha que faltar às aulas todas, era obrigatório. Ou quase. As aulas de canto coral eram para respeitar. E é curioso, passaram pelo Joel Mascarenhas e por estas aulas, algumas pessoas, por este colégio, algumas pessoas que hoje conseguiram fazer carreira. Foi importante andares nesse colégio e contribuiu para ganhares uma certa consciência social. O Dr. Mário Soares era, por exemplo, professor de História. Certamente aconteciam coisas naquele colégio. O Dr. Mário Soares foi meu professor de História e isso coincidiu com uma altura complicada da vida dele, não é? Ao nível das perseguições, enfim, de caráter político, vai buscar a casa, não vai buscar a casa. Isso era muito espelhado pela doutora Maria Barroso, por aquela aflição. O João Soares era meu colega, temos a mesma idade. Portanto, havia ali um estado de espírito, por vezes complexo, não é? E difícil de conseguir descortinar o que é que se passava aos 12, 13, 14 anos, é um bocadinho complicado. Mas posso recordar, e tenho dito publicamente, o doutor Mário Soares, já naquela altura, tinha realmente o dom da oratória, porque as aulas de História eram sensacionais, não era preciso estudar, porque ele, de facto, naquela matéria, ele provavelmente leria aquilo ali uns minutos antes, então passava assim os olhos, e chegava à aula, aquilo era espetacular. Era um belíssimo professor. Acho que era assim com os dossiês também, quando ele era comandante. Nós temos estado aqui a falar da sua adolescência e eu sei que, ou pelo menos li numa entrevista, que o Fernando tem muita dificuldade em se aceitar como adulto e que adoraria continuar adolescente toda a vida. Como é que é isso de continuar adolescente toda a vida? Eu às vezes tenho dificuldade em começar a pensar que passaram 45 anos, há um lado, provavelmente é um lado mais ou menos traumatizado em mim, em que
não quero... não tenho problema nenhum com a idade. Atenção, que isso é uma coisa que eu não percebo, deixamos para outras alturas, eu não percebo porque é que a pessoa não diz idade, qual é que é o problema de dizer a idade. Pronto. Não é este o problema, é que eu sinto que em certas coisas não estou realmente preparado para ter 45 anos. Pronto. E isto, se calhar, tem uma vertente positiva muito interessante. Acho muito interessante, devo dizer, porque isso faz parte, eu prezo muito a minha profissão, gosto muito da minha profissão. E faço muito sacrifício pela profissão. Acho que eu vou ser um cantor de muita qualidade daqui a uns anos. Acho que sim. Eu estou a dizer-o sério. Eu acho que vou ser um cantor de muita qualidade. Mas já não é, Fernando, sempre foi, ainda mais. Não, isto está a caminho. Eu fico satisfeito que as pessoas... É como o do Porto? Mas para mim ainda não. Ainda não cheguei à idade, e aí a idade conta muito. Ficar careca com o cabelo todo branco, não sei o quê, faz parte. Há uma idade em que eu sei que vou ser, de facto, um cantor muito bom. Daqui a 20 anos seremos uns dos bons apresentadores de televisão. Não, eu não digo Atenção. isso. Não quero esses paralelos, não. Eu espero daqui a 20 anos ainda estar entrevistado, Fernando, e que esteja mais satisfeito com si próprio, que essas coisas também fazem parte. É bom, não é? Vamos aos seus primeiros convidados, que estes são seus. É amigo do Fernando Tordo já há muito tempo, desde 1957. Conheceram-se no Louisiana, um clube de jazz do qual o nosso próximo convidado era proprietário. Connosco temos o Luís Vilas Boas. Olá, boa tarde, Luís Vilas Boas. Naquele tempo eu sei que o Fernando Tordo não gostava muito do Frank Sinatra. Que argumentos é que usou para o convencer de que o Frank Sinatra era e é um bom cantor, um grande cantor? Bom, de qualquer maneira, o Fernando surgiu, foi uma coisa inesperada, que eu não esperava que ele tivesse interesse por esse tipo de música, e procurei entusiasmá-lo a ouvir o Sinatra com mais interesse. Ele disse, não, o Sinatra não é o meu género, não é? E então ele tocava uma música que não vale a pena estar a falar, porque é para esquecer. Era aquela música que, de facto, felizmente ele descobriu também que havia coisas melhores. Portanto, porquê que era importante que ele soubesse que existiam outras músicas? Porquê que era importante para si? Porque a que eles faziam era muito primária, quer dizer, era uma coisa de crianças, de jovens, não é? Ele tinha 17 anos, não é? É bom não esquecer, não é? Quer dizer, quando ele apareceu com essa... E era já uma pessoa com uma grande personalidade, de facto, era uma pessoa que era difícil de dar uma certa volta. Foram precisos alguns anos, não é muitos, mas assim uns anos de Sinatra e outras coisas desse género, e hoje é, de facto, está recuperadíssimo, não é? É um grande fã do Sinatra e, de certa maneira, inspirado em certas coisas, porque o Sinatra, não há dúvida nenhuma que é o número 1, ainda, apesar da idade, etc. Não é? Porque a idade pode não melhorar, mas o certo é que o passado é que... Há certas coisas que melhoram. Fernando, disse que queria dar a opinião sobre os seus amigos. Eu penso que o Vilas Boas tenha dito que a vossa relação de amizade foi um amor à primeira vista. E também já li que diz que adora os seus amigos. Fala-nos desta relação com os seus amigos e com o Vilas Boas. Pois, com o Vilas é um caso curioso. Por exemplo, eu conheço poucas pessoas que tenham conhecimento com o Vilas Boas durante muitos anos e que não o tratem por tu. Eu, por exemplo, nunca tratei o Vilas por tu. Às vezes chegamos mesmo à cerimónia e ele, Sr. Fernando, o Sr. Luís, está bom? Sempre tratamos por você. Mas isto tem a ver com coisas, com cumplicidades com o Vilas Boas, que são coisas que eu tenho insistido várias vezes com ele. Para ele escrever, para ele passar essas coisas às pessoas. São coisas loucas e que são difíceis de explicar aqui. O Vilas Boas é uma pessoa com quem a gente anda numa rua de Nova Iorque e consegue, naquele gigante de 10 milhões de habitantes, o Vilas Boas cruza-se com pessoas conhecidas na rua, que é uma coisa inacreditável, que não acontece a ninguém que esteja em Nova Iorque, que não seja ao Luís Vilas Boas. Depois conhece o mundo, para mim, o mundo mais importante e mais fascinante de toda a música, que são todos os homens da área do jazz. Eu pessoalmente assisti génios do século XX, génios do século XX, da música do Ellington, desviar-se do seu rumo por um dia com um séquito gigantesco para um baile enorme com 3 grandes orquestras, do Ellington, Count Basie e Woody Herman, e viu desviar-se do seu séquito, do seu rumo, para ir cumprimentar o Luís Vilas Boas, porque o reconheceu. Vivi coisas fabulosas, estamos de facto em presença de um nome, de uma figura ímpar da cultura portuguesa, e eu insisto que esta pessoa tem que ser melhor conhecida. Infelizmente, ele tem muita preguiça e tem muita dificuldade em contar estas coisas,
Mas alguém há de contar isto por ele. É, de facto, é um património da nossa cultura que não se pode perder. Eu acho que vamos dar uma salva de palmas ao Eu acho que sim. Falou-se aqui de Nova Iorque, eu penso que houve uma altura qualquer em que não o deixaram entrar nos Estados Unidos da América. Além de mais, o Luís também é um excelente contador de histórias, pelo menos fica com essa ideia. Isso é uma história, de facto, um bocado sinistra. A gente fomos a um festival da canção e no regresso eu lembrei-me que havia possibilidades de passarmos por Nova Iorque e eu sempre que posso, sempre que pudesse, nessa altura ia muito lá, valia a pena, não é? E então dirigimos-nos a Nova Iorque, chegámos à alfândega e ao controle e eu, tudo bem, comigo tudo bem, eu era um funcionário da aviação, portanto sabia bem como é que era, ia bem vestidinho, e ele mal vestido e com uma cabeleira assim um bocado comprida demais. Usava-se na altura. E usava-se bastante, mas quer dizer, mas o controlador lá, o inspetor, é que achava que aquilo fosse uma coisa que fosse usável por uma pessoa assim que queria entrar em Nova Iorque, sobretudo com um problema, é que não tinha visto. E eu tinha-lhe dito, não há problemas com os vistos, porque de facto agora há 2 ou 3 dias não é preciso visto, não sei o quê, e ia muito confiante. E eu sentia uma grande responsabilidade. O que é que acontece? Acontece é que eu podia entrar, porque tinha visto, ele ficou à porta a olhar e a única... Aconteceu. Foi preso por culpa dele. É muito simples. Foi preso por sua culpa. Por minha culpa. Mas lá, passados tantos anos, tinha isto guardado para me dizer agora. Você salvou, não foi a tempo? Não, o que aconteceu foi que, de facto, o senhor já tinha tomado uma decisão e, in extremis, eu tive uma ideia sinistra, que era uma revista que estava dentro da mala, que era uma revista onde vinha ele na capa. E levei aquilo ao homenzinho, e os americanos, de facto, têm muitos defeitos, mas a imprensa para eles é uma coisa importante. E pega naquilo, começa a olhar para aquilo, olha para ele, que já estava pronto para ir para o hotel, para estar fechado lá com polícia, para depois sair no dia seguinte. Ele olhou para aquilo, olhava bem para ele e tal, com o cabelo e coisas, olhou para ele e, muito chateado, disse: bem, eu vou-lhe dar a autorização para entrar, mas isto é uma coisa excepcional. E, portanto, a partir de agora, os senhores só têm 5 dias, têm que se vir embora. E pronto, foi a maneira de entrarmos em Nova Iorque. Julgo eu, foi a primeira vez que ele foi a Nova Iorque. Foi a primeira. Depois disso, fomos várias vezes. O Fernando, apesar desta sua relação com o Luís Vilas Boas desde muito cedo, diz que não tem verdadeiramente um mestre no seu trabalho. Portanto, que o seu mestre é mesmo o seu trabalho. Não é a maneira mais difícil de evoluir? O Vilas agora, por causa desta conversa deste festival na Colômbia, repare como isto é que é importante, é que as pessoas estejam aqui. As orquestrações das 2 canções que eu levei nessa altura, estamos a falar do ano de 71, repare, passaram 22 anos, quem fez terá sido das primeiras orquestrações, já nem se lembra, foi o Pedro Osório, que está aqui também, não é? Foi o orquestrador Foi o orquestrador das canções que eu levei lá. Porque me estava a falar dos mestres e das pessoas, é com estas pessoas que a gente aprende. Estas pessoas são pessoas de facto muito difíceis, são pessoas de trato muito complicado. Eu dou bem com elas porque eu provavelmente também sou uma pessoa um bocadinho difícil e complicada. Mas estes são os mestres, para além da capacidade que a gente tem ou não, estas são as pessoas que põem água na fervura ou que lançam mais achas para a fogueira, mas estas são as pessoas que são fundamentais para se fazer uma carreira sólida e muito prolongada, como já é a minha. Eu devo isso a estas pessoas e estou-lhes profundamente reconhecido por isso, porque me fizeram passar por muita coisa má, até ao ponto de ter ido preso em Nova Iorque, mas fizeram passar por coisas maravilhosas que são esta, ao fim de quase 30 anos de música, estar aqui a conversar com vocês e estar cheio, e insisto, eu hei de ser um grande cantor. Em 1974, o nosso próximo convidado conhecia Fernando Tordo. Do talento e da amizade de ambos nasceram belas canções. Olá, Joaquim Pessoa, boa tarde. Joaquim, diz que o Fernando tem uma voz muito portuguesa. O que é que faz de uma voz profundamente portuguesa, enfim? Bom, vamos lá ver. Isso é a mesma coisa a dizer porque é que o fado é português e porque é que a saudade é portuguesa. É nossa e nós temos uma maneira muito... Dizem os franceses, o português é toujours gay. Eu acho que não. O povo português é um povo triste. Tu dizes, aliás, eu acho que é só para rimar isso. Ai, desculpa. Não faz mal. Tu dizes, aliás, que a voz dele é quente e angustiada. É isto? E é uma voz cheia de inquietação. Pronto, a voz do Fernando é a voz mais inquieta de todos os cantores portugueses.
Inquietação é uma coisa que já dizia o Fernando Pessoa, é só inquietação. E o Zé Mário também canta isso, e também não será por acaso. Mas o Fernando tem uma voz profundamente portuguesa, nesse aspecto, de uma voz quente, inquieta, uma voz atenta, e que expressa... O Joaquim fez um poema, pensei, não sei se uma obra, que compara o Fernando a um pássaro raro que se calhar tinha essas inquietações na voz. Será isso? Não, isso é por outra razão. Eu escrevi um conto, propositadamente, chamei Solaris, ou Cantor Prodigioso. Não o dediquei ao Fernando, porque achei quase redundante. E que fala de um pássaro cantor extremamente raro, a que as pessoas estão normalmente desatentas. E o que eu acho é isto. E quando ele diz, eu hei de ser um grande cantor, ele já é um grande cantor. Acredito e sei que ele há de ser um cantor ainda melhor. Não quer dizer que ele não seja hoje realmente um marco, uma referência fundamental da música portuguesa. Mas esse conto, no fundo, era para dizer atenção, porque este pássaro existe e é preciso ouvi-lo, porque desgraçado daquele que morrer sem ter ouvido o canto deste pássaro. Portanto, no fundo, era isso, era falar da importância que ele tem, e atenção, esse conto já tem uns anos, e já tinha nessa altura. E em que medida é que beneficia o poema, o poeta, com um cantor como este? Eu penso que beneficia muito, eu penso que literariamente, eu já uma vez o disse, salvo erro, à Teresa Guilherme. Mas não foi a mim? Não seja dificilmente. Não, é só para a televisão, eu não me repetir, que a pior coisa que pode acontecer um poeta era... Mas não é um livro, Joaquim, pode repetir. As pessoas estão a ouvir este programa, não ouvem obrigatoriamente o outro. Literariamente, ao poema não lhe é acrescentado nada. Agora, há uma coisa que as pessoas se esquecem muito, e eu faço lembrar isso a algumas pessoas, mesmo aquelas que estão neste meio, que é o meio literário ou musical. É que um poema é um poema, uma música é uma música. Depois o binómio poema-música dá uma outra obra que é a canção. Então não se pode olhar para uma canção apenas para o poema, não se pode olhar para uma canção apenas para a música. Fernando, como compositor, são indissociáveis, porque se não forem, a canção não existe. Existe uma música e um poema a correrem paralelamente na boca do cantor e por trás do cantor. Eu queria saber como é que o compositor que faz a música sente os poemas e escolhe, porque já musicou alguns dos poemas do Joaquim, ou não? Ainda agora, sabe que isto está a ficar um bocadinho complicado, porque agora chegam os textos por fax lá a casa. Depois vou dizer, ainda agora disse ao Joaquim, olha que fiz, já tens mais 2 canções, ou já temos mais 2 canções, porque eu musiquei 2 textos dele, que me chegaram por fax e que ele desconhecia. Isto, o que tem de interessante é o seguinte, é que muito dificilmente, eu depois de uma experiência de 14 anos com o mais espetacular de todos os autores de texto para canção do nosso país, que deixou ficar um lugar completamente por ocupar, que é o José Casário dos Santos, dificilmente encontraríamos no mesmo país, numa mesma circunstância, uma pessoa que tivesse as condições, não para fazer a substituição, mas até para coexistir, coabitar em simultâneo, como foi o caso de Joaquim Pessoa. Tem um poeta que ter talento, tem uma pessoa que ter talento para conseguir fazer isso. O Joaquim Pessoa conseguiu, ainda em vida do Zé Carlos, convém, posso dizer aqui, a parelha que o Joaquim Pessoa fez durante muitos anos e de grande qualidade com o Carlos Mendes, fui eu que os apresentei, um ou outro, sou também, de algum modo, responsável por esse encontro, e quero dizer que tem o Joaquim Pessoa que ser uma pessoa de muito talento para aguentar esta carga. É que para mim é mais fácil fazer a música e escrever os textos, como faço há muitos anos. Quer dizer, eu tive essa capacidade de escrever textos para canções. Dificilmente encaro a hipótese de fazer a música com outros textos, mas, por exemplo, com o Joaquim faço sistematicamente, porque o Joaquim tem um tipo de qualidade, sendo muito diferente nos conteúdos e nas formas. O Joaquim Pessoa é uma pessoa com uma grandíssima qualidade literária e, portanto, não substitui o José Casário dos Santos, mas marca uma posição. Se infelizmente ele desaparecesse, deixava ficar um vazio muito grande. E eu penso, portanto, que é mesmo a hora de Santos, nós vamos de seguida, Fernando, se quiser rematar. Pronto, é apenas para dizer isto. É que também lamento, por razões que são muito boas para o Joaquim profissionalmente, porque ele tem que fazer a sua vida, é um reconhecido e um grande publicitário do nosso país, tenho pena que ele não faça mais coisas. Mas gosto tanto que é isto. Chegam umas papeletas lá por fax e eu que ainda agora disse assim, pá, tu vê lá se tens mais atenção a esta coisa das canções, porque agora recebo os teus textos por fax, já temos mais umas canções. Estamos a enriquecer o nosso património também. Muito bom.
Mário dos Santos marcou para sempre a poesia portuguesa. São inúmeros os trabalhos inesquecíveis deste poeta e grande amigo do nosso convidado central. Pedimos a Vítor de Sousa que nos recordasse um dos poemas de Mário dos Santos. Vamos ouvir Introito. Das tuas mãos de vidro carregadas de joias tilintantes e doentes, das palavras que trazes afogadas, das coisas que não dizes, mas entendes, do teu olhar virado às madrugadas, de fantásticos e exóticos orientes, do teu andar de tule, das estocadas, dos gestos que não fazes, mas que sentes, dos teus dedos sinistros de tão brancos, dos teus cabelos lisos de tão brandos, dos teus lábios azuis de tanta cor, é que me vem a fúria de bater-te, é que me vem a raiva de morder-te. Meu amor, meu amor, meu amor. Pronto, como é que se preenche o vazio deixado por um amigo tão grande e ainda mais um parceiro de trabalho? Trabalhando, não é? Estes processos são muito complicados quando a gente tem que lidar com pessoas que de vez em quando batem com a cabeça na genialidade, não é? O Zé Carlos era muito vaidoso e batia com a cabeça na genialidade para as pessoas ouvirem. Fazia gala disso. Era uma pessoa muito difícil. Era uma pessoa excessivamente exibicionista para o meu gosto. Era uma pessoa que arrastava tudo atrás de si. E era... simultaneamente tinha o incomparável destas pessoas, não é? Era a pessoa que era capaz de fazer como se os estados de espírito não existissem, fazia para se chatear o cavalo à solta e fazia para se divertir estupidamente a tourada. Portanto, são pessoas que marcam muito a vida das outras. São pessoas que têm sempre um pouco de tendência para, de facto, como eu já disse, para o exibicionismo que nos agrada. Por outro lado, e eu sou a pessoa que neste mundo pode fazer o maior elogio, fui a pessoa que mais trabalhei com o Zé Carlos dos Santos de longe e, portanto, conheci-lhe o processo. E devo dizer que só por isso, por conhecer esse processo, teria valido a pena ter vindo a este mundo e ter-me ligado à música, porque é uma ausência irreponível. É uma pessoa que faz falta e que eu, de alguma forma, na medida que me é possível, tento substituir. Mas foi isso que procuraste ensinar do Ari no disco O Menino Ari? O que eu tentei... Uma vez que recusas a homenagem, a palavra homenagem. Isso foi uma espécie... O Zé Carlos dos Santos também mentia com bastante facilidade. Como, aliás, penso que compete aos poetas. E o José Carlos dos Santos negou sempre a existência daqueles poemas enquanto livro. Que era o primeiro livro, não é? Chamava-se Asas, era uma edição de 1952. E eu fui musicando aquilo aos poucos. É um trabalho que tem a importância que tem. Apenas quero dizer isto, é que quando com 14 ou 15 anos se escreve aquilo, inevitavelmente depois tem-se aquela vida e aquela confusão. É muito complicado, porque a mim não me emociona a ausência do Zé Carlos, emociona-me a vida. E isso é muito difícil de explicar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, voltaremos daqui a pouco com mais convidados, mais histórias e mais emoções. Então, até já. É bom saber que continua na companhia do Olha que Dois e de Fernando Tordo, o convidado central desta 29ª emissão. O primeiro convidado desta segunda parte conhece o Fernando Tordo desde 1969. Tourada foi o primeiro trabalho conjunto. Muitos outros sucessos têm a assinatura de Fernando Tordo e do maestro Pedro Osório.
Olá Pedro, boa tarde. Algo que julgo saber, tu conheceste o Fernando, tocavas tu no quinteto académico, portanto, pertencias a uma banda concorrente da banda do Fernando Torres. Como é que era o ambiente entre bandas concorrentes? Algo que certamente havia para cima de 300 bandas nessa altura. 350. Era aquela rivalidade cordial, não é? Aquela rivalidade cordial. Rivalidade cordial Eu só de certeza. é uma competição por um mercado, mas que era relativamente vasto, de forma que o mercado de qualquer modo, deixava espaço para ambos os grupos. E pronto, como estes dois grupos tinham praticamente a hegemonia aí dos grandes bailes, na altura ainda não havia concertos, nessa altura os grupos de sucesso não faziam concertos, faziam bailes de finalistas e havia, portanto, o mercado era relativamente grande, de forma que não precisávamos de ficar com raivas demasiadas. O Fernando há bocadinho já falou nas coisas que o aproximam dos amigos e das coisas que são diferentes. Eu sei que vocês têm muitos pontos em comum em relação à música, mas têm também muitas divergências e que essas é que são produtivas. Conte lá melhor isto, Pedro. Eu acho que o que faz ser produtivo é precisamente a salada das convergências e das divergências, não é? Nós temos uma série de convergências, gostamos muito de música, gostamos de muitas músicas, de muitos géneros de música iguais, e depois temos algumas divergências também, não só da maneira de encarar a vida do músico, na maneira de encarar a música, o que se passa à nossa volta. Troca isso por miúdos. Que maneiras são essas diferentes por encarar a vida do músico? Desculpa, este programa é de quantas horas? Isso queríamos nós. Grande desculpa. É porque isto, quer dizer, entrar nesse assunto sem me darem pelo menos 1h30 é um recalço, porque vou ficar pendurado. Então eu pergunto outra coisa. O que é que faz do Fernando Torres um bom compositor? Isso, se eu soubesse, fazia a mesma coisa. Não sei como é, mas estas coisas acontecem, pronto, ele realmente faz as coisas bem. Aquilo sai, as canções têm cabeça, tronco e membros, a gente gosta de as ouvir. Mas há muitos trabalhos vossos conjuntos. Há muitos trabalhos conjuntos. Por exemplo, há quem diga que o Só Nós Três deveria ter chamado Só Nós Quatro, porque a sua presença e o seu peso naquele espetáculo foi muito importante. O sucesso daquele espetáculo, em que parte é que lhe pertence, Pedro? Esta é mais fácil de responder, Pedro. Isso pertence uma parte substancial, mas também está a parte substanciais que pertencem a outras pessoas que nem sequer... Então, se era só mais 5, porque, sei lá, o Dr. Assis Ferreira, que era administrador do Casino Estoril, teve uma importância muito grande. E houve outras pessoas, se calhar a mulher deste e o amigo daquele, que também tiveram muita importância. Estas coisas, quer dizer, quando surge um espetáculo daquele tamanho, não surge só de 4 pessoas, há muitas. Não é? Pronto, há uns que estão virados para a frente. Eu costumo sempre dizer que a minha vida de artista sempre foi o artista de costas para o público. Sempre que há um espetáculo, há sempre uns artistas que estão virados em que eu colaboro, há uns artistas que estão virados para o público, eu sou sempre que estou de costas. E hoje também estás aí para esse público. Mas diferente para nós. Eu só em coisas destas é que preciso trazer gravata ou laço, aí não trago. Fernando, como é que uma pessoa que o acompanha há tanto tempo como o Pedro o ajuda a contar a história da sua vida, já que o Fernando diz que a sua evolução está patente naquilo que grava, nas canções que compõe? Como é que ele o ajudou a contar essa história da sua vida? O Pedro, bem, há aqui coisas que temos que dizer com muita pressa ao público. O Pedro Osório, as pessoas têm que saber, os novos e os assim, os mais velhos, têm que saber o seguinte: se esta coisa fosse por sondagens, por cálculo de percentagens, este homem que aqui está tem a percentagem maior de participação em trabalhos históricos que fazem parte já do arquivo da história da canção em Portugal. É o Pedro Osório que tem a parte mais importante. Naturalmente que não foi por acaso. Isto tem a ver com uma qualidade que ele tem de há muitos anos, já do tempo do monóculo, que ele esquece que era antipático para burro, este tipo era presumido, né, lá do Porto. Então, e a gente embirrava com o Pedro Osório, aquele tipo do monóculo do quinteto académico. Este homem, felizmente, esqueceu a engenharia e veio para a música, e acontece só isto. De facto, o Pedro Osório é o orquestrador português, é um dos mais profundos conhecedores de tudo o que é a canção no nosso país, isso é natural, e é também ele próprio o construtor, o homem que cria estes embrulhos lindíssimos das canções. Portanto, o Pedro Osório, as pessoas têm que saber, têm que recordar, não é por acaso que apareceu ali no outro dia no Festival da Televisão a dirigir uma coisa que creio que foi um êxito popular. Não é? Quer dizer, as coisas não acontecem por acaso, acontecem porque estes tipos têm
esganiçado, a trabalhar, juntou ao talento que tem esta capacidade de trabalho, embora agora esteja a entrar numa fase particularmente interessante, que é adorar também os ócios, filho, família, o que é ótimo, acho que ele tem toda a razão, mas estamos aqui, de facto, em presença de um dos mais importantes nomes da música do nosso país, e eu que estou aqui, eu vou aplaudir. Vamos todos. Está a ver, desta vez está diferente para todos nós. Está diferente para os aplausos. Vocês já repararam que as coisas giras quem tem para as dizer são eles. Era suposto vir eu aqui falar do Fernando. Não, mas esta impressão fica bem, não fica? Mas, outra vez, houve aqui uma coisa que eu gostava, uma coisa que não estava nada previsto, que eu ouvi um bocado o Fernando falar, e acho que achei foi uma coisa muito interessante que foi dita aqui por ele, a dizer que, para mim é novidade. Eu conheço o Fernando há tantos anos e falamos sobre nós, sobre a nossa carreira, sobre a música há tantos anos, isto não que eu tinha ouvido dizer, ainda devia ser um grande cantor, diz o Fernando. Eu acho que é interessante pegar nisto, eu tenho estado a pensar, desde que ele disse esta frase, o que é que traz água no bico, quer dizer, ou seja, de onde é que veio esta frase, qual é a razão de ser disto. A princípio, a primeira vez, quando eu ouvi dizer, pareceu-me que isto é uma frase um bocado gratuita, daquelas frases que se dizem quando se vai a conversar, as frases que se dizem en passant. Mas depois continuei a pensar, enquanto falava com o Joaquim Pessoa e tal, e começou-me a ocorrer que se calhar não é tão gratuito como isto. Esta frase, se calhar, tem raízes muito profundas e talvez traga coisas interessantes para a Alice, se a gente começar a esmiuçá-la. Não tens tempo para esmiuçar. Esmiuçar, muito rapidamente. Mas eu creio que o que acontece é isto, poderá ser interessante. Eu creio que o Fernando, eu afirmo perentoriamente que o Fernando, que é um grande artista, entre nós. Com uma carreira longa e estável, duradoura, carreira de 5 estrelas. Não é? No entanto, há uma característica do nosso panorama artístico, que se calhar não é só na parte artística, mas na parte artística nota-se mais. Há uma certa, como é que é de dizer, o público não acarinha muito os nossos artistas na generalidade. Ou seja, ama-os muito de repente, intensamente, e depois, com a mesma rapidez com que os amou, esquece-os e atira-os fora. Isso é uma característica nossa que convinha a gente mudar e que há quem esteja a lutar por mudar isso e havemos de conseguir mudar isso. Por exemplo, em França é completamente diferente. Nós vemos um Pelodo no Gavot, sei lá, uma Barbara, que tiveram os seus grandes momentos, depois deixaram de ser a coqueluche, mas têm a sua carreira, continuam a ter uma carreira estável, continuam a ser amados. E o que é que vai acontecer ao Fernando, Pedro? Eu creio que neste momento o Fernando está a ser um bocado vítima de um excesso de desamor que há entre os portugueses. E creio que esse desamor vai ter que passar, obviamente, até porque nós, uma sociedade como a nossa, não se aguentava assim muito tempo com este desamor. Portanto, este desamor vai ter que acabar e vai ter que voltar a vir o amor e a solidariedade. E nessa altura o Fernando não vai ser melhor cantor do que é, porque ele já o é. Só que ele há de voltar a ter aquele lugar que ele sempre mereceu, onde já esteve, e pronto, tem que voltar. Porque tem muita coisa para dar à gente. Eu acho que esta é a interpretação que eu faço daquela frase aparentemente correr que o Fernando disse. E fez bem fazê-la, eu às vezes trato por tu e outras vezes por você. Tens de organizar. Nós conhecemos há quase tanto tempo. Agora, quem foi a vítima, ou quem vai ser vítima desse teu discurso, que aliás foi importante, claro que o fizesses, é a Eugénia, né? Tens muito menos tempo para falar com a Eugénia. Exato. Há 15 anos, em casa do Carlos do Carmo, conheceu o Fernando Torres, apaixonou-se, mas não foi sem luta, conseguiu passar a ser a sua companheira. Connosco, Eugénia Passada. Eugénia, boa tarde. Para já, que luta foi essa para o conquistar e que armas é que usou? Pronto, a luta é que afinal era muito difícil. As armas, sabe que eu tenho convicções. E, portanto, O Fernando era difícil porquê? porque tinha milhares de namoradas à volta dele, porque era muito irreverente, porque era muito livre, e é, isso ainda é. E, portanto, era difícil de enquadrar aquilo que era a educação tradicional, minha, com uma pessoa que tinha uma visão da vida muito diferente. Mas isso se apaixonou por ele porque ele era um homem corajoso, mais corajoso do que os outros homens que já tinha conhecido até ali. Corajoso em que aspecto? Ele verbalizava uma série de convicções minhas e mais à frente, sabe? Eu tinha a capacidade de as dizer. Pronto, e há 15 anos atrás, apesar de tudo, as pessoas eram muito fechadas, muito rigorosas, muito pseudo-moralistas.
Portanto, isso fascinava. Eugénia diz que tem opiniões diferentes sobre muita coisa e que isso faz com que tenham uma relação viva. Devem discutir imenso, é isso que quer dizer? É? Violentamente? Não. Não estou a dizer violentamente, não estou a dizer... Imenso. Mas em que é que discordam, afinal? Ou sobre quê? Quase tudo. Quase tudo. É? Em muitas coisas. Eu acho que o Fernando, portanto, é fechado, é mais sensível, tem uma visão muito perfeccionista da vida, dos afetos, e eu não. Eu sou muito mais aberta e acho que as coisas são mais levezinhas e, portanto, fazemos grandes lutas. A Eugénia Fernanda, a Eugénia diz que desperta a afetividade nas mulheres com muita facilidade. O amor das mulheres foi Teresa, importante. o que é que você acha? Do meu ponto de vista, estou completamente apaixonada há pelo menos 30 anos. Era isso que eu estava a falar há bocado. muito Antes até da Eugénia. Olha que ela diz isto a todos que passam por aqui. Vou ficar atrapalhada. Ela diz isto a todos. O último foi o Luís Represas. Mas isso era outra questão. Bem, Eu acho que isto e tem... se o amor das mulheres tem sido importante para si? Nós no princípio desta nossa conversa, aflorámos este assunto, não é? É que, de facto, os recados que estão dentro das cantigas, muito especialmente das canções que eu tenho feito desde sempre, as cantigas do lado mais romântico, mais íntimo, são canções que entram por caminhos por onde as minhas canções estão sempre à beira de um ridículo. Sabe que há aquela história de alguns cantores, alguns muito conhecidos da nossa praça, que dizem que adoravam cantar canções minhas. Mas é uma ilusão que eles têm, porque isso não corresponde à realidade. Há canções que eu posso cantar, mas se elas forem cantadas por outras pessoas, as pessoas caem mesmo no abismo. Eu é que as mantenho ali muito à beirinha delas. Isto tem a ver com o adolescente, tem a ver com essa emoção. Quer dizer, o facto de eu sentir muito isso, especialmente se eu escrevo, o facto de eu sentir muito isso, dá essa abertura. As pessoas ouvem e dizem assim: eu adorava dizer aquilo, adorava que aquilo tivesse acontecido. Ou melhor, aquilo já me aconteceu. Há essa abertura. É esse recado que eu provavelmente, pessoalmente, não o passo, mas que eu passo através das cantigas. E, portanto, creio que isso, nas mulheres, será qualquer coisa de muito nítido, porque as mulheres são mais perspicazes para perceber determinadas coisas que estão lá nos textos das canções. Que recado é que está na balada para os nossos filhos? Aliás, vamos ouvir. Está um recado lindíssimo, de grande ternura. É um texto do José Casário dos Santos, escrito em 1975, portanto, no ano do nascimento do João e da Joana. A canção fala objetivamente do João e da Joana, e posso dizer que é para mim uma grande surpresa, porque esta canção, na altura em que saiu, foi um êxito nacional. É uma canção que eu ainda hoje canto em todos os espetáculos. Cantámos-la no Só Nós Três, um pouquinho. É um texto fabuloso do José Carlos. De facto, só uma pessoa de grande sensibilidade é que pode ter escrito daquela maneira aquilo que eu estava a sentir. Portanto, é isso que vamos ouvir, a balada para os nossos filhos. Sim, mas como é que tem sentido o nascimento dos seus outros filhos? Tem 4 filhos, não tem só esses dois mais velhos? Tenho o Filipe, que faz agora 7 anos no dia 4 de abril, e tenho o meu e da Eugénia, o nosso Francisco Maria, que é uma coisa redonda e fofa. De meses, penso eu, não? Apanhou-me completamente, aí caí mesmo. Vamos ter canção? É uma... Sobre o Francisco? Acho que não, ou então vão ser todas. Foi uma mudança profunda da minha vida agora, e é muito emocionante. É um filho muito emocionante. Que melhor tema para uma canção do que os filhos desejados e amados. Vamos então escutar Balada para os Nossos Filhos, na voz do Fernando Tordo, acompanhado ao piano pelo José Sarmento. Um filho é como um ramo despontado do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho,
meu pássaro de carne, meu amor, meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. João é um botão de cravo duro, João é uma rosa cor de abril, dois filhos que eu embalo e que descubro, e que sendo só dois podem ser mil, pois filhos do amor e da ternura, sendo de todos não são de nenhum, e no mundo não há coisa mais pura que a gente amar em todos cada um. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor, meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor, meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor, da minha companheira que deu flor. O que é que o João e a Joana pensam desta canção? Eu acho que eles têm que gostar, não é? É uma canção que é uma referência de um momento do qual eles não têm memória, não é? Do seu nascimento, da sua infância. Eu tive pena, como sabe, eles foram convidados para estar aqui, o João e a Joana. Eles depois conversaram comigo. Eles fazem o processo deles, que eu tenho um pouco de culpa disso, não é? Eu nunca gostei de utilizar isso como motivo, fosse do que fosse, de qualquer espécie de especulação. Acho que eles se têm preservado nesse sentido. E o modo de eu lhes dizer, embora eu reconheça que eles poderiam ter vindo, o modo que eu tenho de lhes dizer que compreendo muito bem o ponto de vista deles, é justamente este, é cantar-lhes a canção na ausência. São os meus filhos, de facto, fazem parte integrante de mim. Eu estou longe de ser um pai bom, mas os meus filhos vivem muito cá dentro. E como eu já disse há pouco, este Francisco Maria deu-me volta completamente à cabeça. Não, eu hoje fui Chorou eu que na me canção. emocionei. E eu só tenho uma curiosidade. Eu já o entrevistei algumas vezes, mas li nas suas outras entrevistas que é um entrevistado muito difícil, que é muito intempestivoso, que descompõe os jornalistas. Comigo tem tratado sempre bem. Isso é verdade? Às vezes trata mal as pessoas, Fernando? Completamente mentira. Nunca descompus nenhum jornalista, não tenho esse tipo de relacionamento. Posso ser uma pessoa com dificuldade de dar entrevistas, posso esquivar-me a isso. Posso considerar que isso não tem qualquer espécie de interesse, posso considerar que não é relevante, que não adianta nada. É um homem inquieto. No entanto, pois, porque eu acho que esta coisa da gente utilizar os meios da comunicação para dizer coisas que não têm interesse nenhum, não vale a pena. Quer dizer, devo dizer que para mim hoje foi um prazer muito grande estar aqui. Acho que provavelmente terei conseguido libertar, através talvez das emoções, do facto de estar aqui totalmente exposto
terei dito coisas que eventualmente não é normal. Quer deixar os seus amigos a pensar, Não é normal eu dizê-las, mas acho que estou a chegar a uma fase da minha vida particularmente importante, em que de certeza que me vão acontecer coisas muito importantes. Eu sou uma pessoa muito responsável e quero levar isto tudo muito certo e o mais perfeito possível até ao fim, mas com uma grande diferença em relação àquilo que tem sido uma parte substancial da minha vida. É que eu tenho que fazer estas coisas com muita alegria, com grande prazer, e eu acho que atingi essa fase da minha vida, que é fazer as coisas com muito prazer, porque acho que mereço ser uma pessoa feliz. Nós gostávamos muito de ter aqui. Não foi, Estamos, sim, senhor, apesar de agora você passar-se para a concorrência. Adiante. Chegámos então ao fim de mais uma emissão do Olha que Dois. Hoje tivemos a companhia de Fernando Tordo. Voltaremos a estar consigo na próxima tarde, domingo. Foi um prazer estar consigo. Pois foi, e na próxima tarde, domingo, a nossa convidada chama-se Zita Seabra. Certamente você não vai deixar de estar aí. Até domingo, tenha uma ótima semana. Confesso que fui eu que escolhi. Eu não tenho. E é um coração, porque não consegui pensar. Lembrei-me de bolos, de várias coisas. Não sei Coisas que eu não corações. podia. E pode. Quer abrir? Agora vai abrir. Mas não é só o meu. Este é o meu coração, fora, mas tem mais. Olha, tem outro. Ai, é lindíssimo. E tem outro. É lindíssimo. E ainda tem outro. Não, E é... Tem vários. Vai. Ai, está difícil. E agora tem coração. Eu acho que não era só eu que lhe queria dar o meu coração, era a equipa toda, não era? É verdade. Muito obrigada. Foi ótimo. Uma gracinha. Muito obrigado. Apanhou o Manel Luís numa... É assim, isto tem que encaixar, como aqueles jogos das crianças. Muito bem.